Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Jogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra, aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Se você já tiver feito tudo isso, por favor, comenta alguma coisa e compartilha com seus amigos, colegas e familiares. Hoje eu venho aqui ler a terceira parte do conto O Passaporte, que está presente no livro Anos de Chumbo e Outros Contos, do Chico Buarque. Por quê? Porque vai cair no segundo exame de qualificação da UERJ para o vestibular 2024. Vamos lá então para a terceira parte. Ele sonhava seguramente com o momento em que afundou na lixeira o passaporte de um grande artista. Sonhava e ressonhava a mesma cena dentro de um sonho denso. Olha só que interessante. Ressonhava, sonhava novamente. Contínuo, de quem nunca precisou de calmante. Era mesmo um homem que dormia bem, como todo autêntico canalha, e em seu rosto não havia nem sombra de raiva, somente um ódio satisfeito. Assim o artista compreendeu que não passava de um aprendiz de canalha, com sua insônia enraivecida. Havia chegado ali, disposto a quebrar os dentes do bonitão, julgando que nada haveria de mais canalha que esmurrar um desafeto dormindo no escuro. Reprimiu a tempo o arroubo estúpido, mas não seu desejo de vingança. Como que ele sabia ou desconfiava que era aquele cara que tinha jogado o passaporte dele no lixo? E algum instinto conduziu ao armário onde a aeromoça guardara os agasalhos antes da decolagem. Abriu a portinhola, afastou paletóis, jaquetas, blusões e identificou o casaquinho da mulher do bonitão, com seu mosaico de quadradinhos de marrons, do mesmo padrão das botas. Ali pegado estava aquela jaqueta de camurça de playboy, e no bolso esquerdo do forro ele encontrou o que seria. Surrupiou o passaporte do canalha mor e se trancou no banheiro com a gana de um adolescente a ponto de se masturbar. Abriu o passaporte direto na página de identificação, onde constavam os dados biográficos e a foto do bonitão com os olhos muito abertos, como assustado com o que estava para lhe acontecer. Era uma página plastificada, como assustado, como se estivesse assustado com o que estava para acontecer. Até é interessante, se você tiver com o livro à mão, sublinha essa parte aí. Em breve vou fazer uma lista de exercícios sobre conto e vou destacar essa parte. Não vou falar agora para não estragar a surpresa. Era uma página plastificada, maleável, que em vez de rasgar, esgarçava, dando a impressão que a cara do bonitão iria se deformar numa careta elástica. Mas, de repente, com o auxílio das unhas, conseguiu romper a foto ao meio, daí em diante foi fácil picar a página em miúdos, e lá se foi para a lixeira a identidade do canalha, com seu nome composto, seus 4 sobrenomes, os múltiplos nomes de pai e mãe e sua data de nascimento. Em seguida, o artista se entreteve a moer as páginas carimbadas com entradas e saídas de Paris, Nova York, Roma, Praga, aeroportos do Oriente, todo um passado do playboy Globetrotter atirado na lixeira. Soibrou a capa azul marinho com o brasão da República, que nem com os dentes ele poderia rasgar. Virou-a do avesso, afundou-a no lixo, mudou de ideia e a buscou de volta para atirar na latrina. A sucção da descarga era violenta. Instantaneamente o artista se sentiu vazio, sem raiva, sem ódio, sem desejo algum, senão de alcançar sua poltrona e dormir a fundo. Despertou com os passos do tripulante que recolhiam as bandejas do café da manhã. Já se preparava a aterrissagem, a aeromoça retirava os cabides do armário para entregar os casacos a seus donos, entre os quais a famigerada jaqueta de camurça. Restabelecido em sua boa índole, o grande artista, chegou a se apiedar do playboy, que seria embarcado no primeiro avião de volta ao Rio. Ao pensar na moça, contudo, ele se viu novamente habitado por um espírito canalha. Amejou encontrá-la por acaso, entediada e só, fazendo turismo nas ruas de Paris. O avião ainda taxiava na pista após o pouso e os passageiros já se levantavam apesar das advertências da aeromoça. O artista apanhou sua valisa atento ao bonitão que vestia a jaqueta em pé, enquanto a mulher na poltrona retocava a maquiagem. Logo que os motores se desligaram, foram todos se afunilando à porta de saída e calhou de o artista ficar bem atrás do casal com suas valizas e sacolas de free shop. Foi quando o bonitão se virou para ele de maneira abrupta, com um olhar frontal quase acusatório, e se declarou um grande admirador da sua arte. A mulher também o admirava e, com um sorriso tímido, lhe desejou uma boa estada em Paris. Ele os seguiu a curta distância rumo à polícia de imigração e presenciou o momento em que o bonitão deu por falta do seu passaporte. Meteu a mão no bolso interno da jaqueta. Estacou, começou a se apalpar e logo se desentendeu com a mulher, que lhe abria sua bolsa quadriculada e dentro dela a carteira de documentos de padrão idêntico. O artista seguiu reto e da última vez que se viu o casal, ela chorava e ele vasculhava valizes e sacolas sentado no chão. À frente do artista estavam na fila da polícia os jovens namorados com suas mochilas que só se desgrudaram diante do guichê, porque não podiam passar pela imigração de mãos dadas. Na cola do artista vinha o seu vizinho de poltrona, que pelo visto não era francês, pois aquela fila era de estrangeiros. Com a sua calça creme de vincos intactos,
Trazia um cigarro apagado na boca, na certa fissurado para fumar lá fora. Teria de aguentar um pouco, porque o gendarme, nossa, não conhecia essa palavra, implicou com o passaporte do grande artista e chamou um supervisor para o examinar. O supervisor manuseou com desgosto o passaporte melado, provavelmente com a determinação de barrar a entrada do grande artista no país. O artista tentou relatar o episódio da lixeira, da mostarda, do canalha, mas as palavras lhe faltavam em francês. Então começou a se irritar com a impaciência do seu vizinho de assento, que avançara o limite da faixa amarela no chão e bisbilhotava a confabulação dos gendarmes. Desfrutando sua autoridade, o supervisor remanchava a virar e revirar o passaporte, fazendo que não com a cabeça. Olhava o forasteiro, olhava a foto e a cada minuto pedia a opinião do colega, que abanava a cabeça com a maior veemência. O artista já se resignava a ser repatriado no mesmo voo do bonitão, quando o chefão buscou uma página em branco, suspirou, bufou e finalmente carimbou o passaporte. Ao partir, o grande artista desejou uma boa estada ao companheiro de viagem, que respondeu com isqueiro na mão: da próxima vez eu taco fogo. Ou seja, era aquele cara, né, que... vocês entenderam, era o cara que estava ao lado dele, nem foi o tal do bonitão que lhe deu uma sacaneada bonita, né? Enfim, em breve, essa aqui é a parte 3. Em breve, vou fazer um vídeo comparando o conto Meu Tio com o conto O Passaporte, comparando uma série de coisas, os elementos da narrativa, como o enredo se desenvolve, certas particularidades, pensando em possibilidades de questões, esse tipo de coisa, certo? Enfim, se você ficou até o final, comenta aí, Paris, por favor, que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.